Olá, pessoal! Vamos dar início agora à parte 2 da nossa aula sobre análise sintática. Na parte um, na aula anterior, nós vimos conceitos de frase, de oração, de período, que são conceitos extremamente importantes para darmos início à sintaxe, ok? Nessa aula, nós vamos falar sobre a sintaxe do período simples, vamos introduzir, vocês vão aprender o que é análise sintática e vão descobrir que não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro, geralmente as pessoas falam de análise sintática como algo, né, monstruoso, muito difícil, só que não. Vocês vão perceber que é algo super fácil, só que vocês têm que prestar bastante atenção nos conceitos, tá bom? Vamos lá? E por falar em conceito, vamos começar a conceituar a análise sintática. O que é análise sintática? É quando você divide uma frase em suas partes constitutivas, em pedacinhos, chamados de sintagmas, e dá um nome a cada pedacinho, a cada uma dessas partes. Quando você separa uma frase, separa em pedaços, em sintagmas, e dá um nome, nomeia aquele sintagma, nós chamamos de análise sintática. Nós estamos fazendo uma análise sintática. Vou dar um exemplo aqui. A frase: a gerente despachou o documento nervosa. Vamos dividir essa frase em pedaços. Eu tenho o primeiro pedaço, que é o sujeito, o segundo nós temos o verbo, o terceiro pedaço, o documento, objeto direto, e o quarto, predicativo. Então, agora nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto para descobrir que tipo de análise eu posso fazer numa frase, tá bom? Pessoal, mas bastante atenção agora, preste atenção, tá? Classe gramatical não é função sintática. Uma palavra pertence a uma classe gramatical e exerce uma função dentro de uma frase, ok? Lembra que eu fiz com vocês uma analogia sobre identidade e função? A gente falou isso em sala. Você tem a sua identidade, tem o seu DNA, sua impressão digital, o seu nome. Você é você. Isso, fazendo uma analogia, seria equivalente à classe gramatical. Nós temos o verbo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio e por aí vai. Mas, além de ser você, você possui funções dentro da sociedade e muda as suas funções no decorrer nos lugares e ambientes diferentes. Por exemplo, na escola, você tem a função de aluno, em casa, você tem a função, você é filho, no seio familiar, você é neto, sobrinho, primo, no ônibus, você é um passageiro, é você mesmo, só que em ambientes diferentes você possui funções diferentes e assim por diante, né? Então, a gente tem vários locais, ambientes dentro da sociedade que a gente desempenha funções diferentes. Isso equivaleria à função sintática da palavra. A palavra pertence a uma classe gramatical, só que dentro da frase ela tem uma função específica e ela pode ter funções diferentes em frases diferentes. Ok? Aí vocês falam, professora, não entendi. E eu respondo. Vamos lá, tentar explicar. Vamos observar a frase: irei ao parque no domingo. Vamos destacar aí os dois termos, no domingo, e fazer uma análise morfológica, observar a classe dessas palavras. Uma classe, vou fazer observando a classe, eu faço uma análise morfológica. Toda vez que eu lidar com a classe de palavras, eu estou lidando com a morfologia na gramática, tá? Uma análise morfológica. Então, quais são as classes de palavras no domingo? Terei a preposição em mais o artigo o, que equivale o no. Em mais o equivale no. Então, eu tenho duas classinhas de palavras aí, ó. Preposição e artigo definido masculino singular o. E a palavra domingo. A palavra domingo é um substantivo. Então, observe que eu tenho uma preposição, artigo duas e terceiro substantivo. Três classes de palavras nesses termos aqui, no domingo, dentro da frase. E se eu fizer uma análise sintática, eu vou reparar que no domingo já não é aqui uma preposição, um substantivo, artigo, não. Ele passa a ser, esse termo no domingo passa a ser um adjunto adverbial.
Continua sendo preposição, artigo e substantivo, mas dentro da frase exerce uma função sintática e a função que ele desempenha é de adjunto adverbial, ok? E quais são as funções sintáticas que as palavras desempenham dentro da frase? Nós temos 8 funções sintáticas e mais 2, de acordo com a NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira. São elas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto, vocativo e também o adjunto adnominal e o complemento nominal. Fique tranquilo que nós vamos ver todas essas funções no decorrer das nossas aulas, ok? Mas antes de iniciarmos nossos estudos, é importante nos situarmos, você situar, saber onde você está estudando, o que você está estudando dentro da gramática. Sabemos que a gramática é dividida em 5 partes. A primeira parte é a fonética, são os estudos do som da palavra, onde nós fazemos a contagem dos fonemas, estudamos a acentuação, a ortografia. A outra parte da gramática é a morfologia, onde nós estudamos a estrutura, a formação das palavras, onde estão as classes de palavras. A outra parte é a semântica, onde estuda o significado das palavras, os sinônimos, os antônimos, a polissemia, a conotação, a denotação. Temos a estilística, que é a manipulação da linguagem, a arte de bem escrever, e a sintaxe. E fala assim mesmo, é sintaxe, tá? Não é sintaxe, não. Que estuda a disposição das palavras na frase e a disposição das frases no discurso. Então, nós vamos estudar os termos das orações, o estudo das orações dentro das frases, ok? Então, reforçando o que nós vimos até agora, sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras que formam a frase, entre as orações que formam um período e entre as frases que formam um discurso. E a gente começa a estudar a partir dos termos da oração. Lembra que a gente falou que a análise sintática você vai estudar os pedaços, dividir uma frase em pedaços e estudar os seus termos, dar nome aos seus termos. É aí que nós vamos que vai entrar a análise sintática, tá? Então nós temos 3 termos da oração, temos os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e também temos o vocativo, que ele fica à parte, ele não fica dentro da oração. Dentro dos termos essenciais, vamos estudar o sujeito e o predicado. Os termos integrantes, vamos estudar complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Nos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Ok? Então, esse será o objeto de estudo nosso no decorrer dessas próximas aulas. Na próxima aula, então, nós vamos ver os termos essenciais da oração, sujeito e predicado.